Bom, hoje eu tenho a alegria de receber hoje aqui entre nós nesse batismo o pastor João Antônio de Souza Filho, que é o pastor que me consagrou a pastor. Está hoje aqui, por favor, vem para cá. Ele vai pregar a palavra de Deus hoje para nós, amém, gente? Uma alegria enorme, fazia tempo que ele não vinha pregar para nós aqui. Agenda concorridíssima. Obrigado. Uma alegria receber o pastor João aqui. Me conhece desde criança, me consagrou a pastor. Uma longa história. Eu sou muito feliz de receber aqui nessa nova casa. Fique à vontade, a casa é sua. Amém, gente? Uma alegria muito grande estar com você essa noite. Acompanho a vida do Felipe, agora é pastor Felipe, desde que ele tinha acho que 4 ou 5 anos de idade. Então, é muito bom ver Deus trabalhando na vida das pessoas. E quando ele decidiu começar a igreja, ele foi lá na minha casa. E eu disse para ele: começa na tua casa, reúne lá um grupinho na tua casa. Aí quando a tua casa encher, tu vai para outra casa. Aí quando a outra casa encher, tiver 3 grupos de casa, aí tu aluga um salão. E ele alugou aquele salãozinho pequenininho entre a Salomé e a Umbu, no lugar menos expressivo possível. E ali Deus começou tudo. Vocês são fruto desse trabalho lindo. Deus abençoe vocês. Deixa eu falar com esse músico aqui. Eu quero acalmar um pouquinho o espírito de vocês, especialmente das crianças que ficam muito agitadas. Alguns de vocês já assistiu partida de futebol? Tem uma turma fanática que vai lá na arena e fica gritando assim: Grêmio. É isso? Aí os flamenguistas gritam: Mengo. Pois eu quero convidar você hoje para pegar esse tom, porque essa música, esse tom de voz, é uma música que chama-se gregoriana, porque ela é da época de Gregório VI, que foi Papa em Roma, ali pelo ano 600 e pouco. E eu quero que você pegue esse tom de voz e comece a cantar para Deus. E você vai dizer assim: digno, digno, digno é o Cordeiro. Pegaram bem? Vamos ouvir então. Digno, digno, digno é o Cordeiro. Nós vamos encher o trono de Deus essa noite, cantando essa música, mais uma vez. Digno. Quero ouvir vocês cantando. Digno é o
Agora diga: Santo, Santo é o Cordeiro. Santo, Santo, Santo é o Cordeiro. Nós enchemos o teu trono de glória esta noite, Senhor. Tua igreja entoa louvores ao teu nome. Digno. Quero ouvir a igreja cantando. Digno, digno é o Cordeiro. Eu quero agora ouvir mais forte ainda. Santo, Santo é o Cordeiro. E os querubins voavam diante do trono, dizendo: Santo, aleluia! Como é que você acha? Como é que você acha que Deus se sente? Muito obrigado, músico. Agora pode parar. Eu não costumo ter música na minha pregação. Aí dou um descanso para ele também, né? Tadinho do músico, está ali já com os dedinhos tudo torto. Querem ouvir um pouco a palavra de Deus? Então eu vou ler para vocês o texto de Romanos, capítulo 4. Versículo 17 em diante. Romanos 4, versículo 17 em diante. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Observe aqui, Paulo escrevendo que Abraão creu em Deus, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Este é o Deus que nós servimos. O Deus do impossível, o Deus que faz coisas que você não espera. Por isso, quando Paulo está falando aqui a respeito de Abraão, ele está dizendo assim: Abraão creu em Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E nós precisamos experimentar nas nossas vidas aquilo que Deus faz de novo, aquilo que Deus cria para cada um de nós. Você crê que Deus tem uma nova história para você? Deus tem um novo caminho para você? Aquilo que parece ser impossível para você, Deus vai criar coisas novas. Lá no livro do profeta Isaías, ele diz assim: eis que faço coisas novas que está vindo à luz.
E ele diz assim: agindo eu, quem impedirá? Então eu quero que essa noite você ouça essa palavra, coloque a sua fé no Deus Todo-Poderoso, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Continuando a leitura, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Repitam comigo: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Para mim é um dos textos mais difíceis de entender da Bíblia. Às vezes eu não sei o que significa Abraão crendo contra toda esperança, creu, ou lutando contra toda esperança. Vamos desenvolver esse texto um pouquinho. Abraão saiu de Ur da Caldeia com 75 anos de idade. Quando ele sai da Caldeia, de Ur dos Caldeus, Deus diz para ele: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. E ele diz para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, vem aqui fora, dá uma olhada no céu. Tu podes contar as estrelas? Acho que Abraão chegou até 1000 e parou. Eu vou fazer a tua descendência como as estrelas do céu, e vou fazer a tua descendência como a areia que está na praia do mar. E os anos vão passando. Abraão chega aos 80 anos. Sara vai ficando velha. Quando Abraão está com 100 anos de idade, ele já não está crendo mais, ele está lutando, porque Deus disse: Abraão, eu vou fazer de ti pai de uma multidão, pai de nações. Em certa ocasião, 3 anjos, na forma de peregrinos, passam pelo lugar onde Abraão está tendo a sua tenda. Ele vê aqueles 3 homens peregrinando, os convidou para entrar, disse: olha, entrem, vamos almoçar comigo, vou preparar um almoço para vocês. Abraão não sabia que eram anjos. Aí um deles chega e diz para Abraão assim: Abraão, daqui a 1 ano, a Sara vai engravidar e vai ter um filho. E a Sara, diz a Bíblia, estava escutando por trás da porta. É normal as mulheres ficarem escutando a conversa dos homens por trás das portas. Estava escutando atrás da porta. E ela riu. Aí o anjo disse assim, eles não sabiam que era anjo, eram 3 peregrinos. Não sabia que era anjo. Por que Sara riu? Ela disse: meu senhor, eu não ri. Não, você riu sim. A minha mulher costuma dizer que se ela tivesse 90 anos e ficasse grávida, ela ia rir. Tem razão, qualquer uma de vocês aí com mais de 60, 70 anos engravidando vai dar risada. Aí depois, numa outra ocasião, o anjo está lá e diz assim para Abraão: Abraão, daqui a 1 ano a Sara vai ter um filho. Aí Abraão diz assim: meu senhor, eu já estou com 100 anos. A Sara já passou o período das mulheres ter filho, está com 90. Aí o anjo diz assim: mas para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas.
Não há impossibilidade para Deus. O Deus que nós cremos é o Deus dos impossíveis. Agora o texto bíblico aqui, olha só o texto bíblico aqui. Eu piso com cuidado aqui, porque essa tábua aqui está mexendo, vai cair a minha garrafinha. Olha o texto bíblico. E sem enfraquecer, versículo 19, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, ele não dava mais para o couro, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. É para a água? Obrigado, ele está receoso que essa água vai despencar daqui a pouco. Aí eu vou ser batizado. A questão aqui é: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas quantos de nós, Deus já fez promessas, seja através de um texto bíblico que você leu, seja através de uma palavra profética, seja através de Deus lhe falou ao coração, mas demora 1 ano, demora 2 anos, demora 3 anos, não se cumpre, e aí o que você faz? Você começa a duvidar de que foi Deus realmente que falou. Mas Abraão não duvidou, apesar da idade avançada de Sara e apesar do fato de que ele já era um homem amortecido, diz a Bíblia. Agora veja bem o versículo 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, assim, isso lhe foi atribuído para justiça. E o texto seguinte assim: e não somente isso lhe foi atribuído para justiça, mas também por nossa causa. Eu costumo dizer assim, Abraão tinha tanta fé em Deus, que sobrou crédito. Teve tanto crédito que sobrou para nós. Hoje, quando nós cremos por causa da fé de Abraão. Eu quero que você, quando chegar em casa, numa dessas oportunidades, abra esse texto de Romanos capítulo 4 e comece a ler com muita atenção o que Deus está falando aqui. E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa. Quer dizer, nós temos fé por causa da fé de Abraão. Agora é impressionante quando você observa outros textos da Bíblia que falam sobre Abraão. Eu vou ler aqui Gálatas capítulo 4. Em Gálatas, está falando a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, Gálatas, capítulo 4. Está falando a respeito da fé de Abraão. Está falando assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. E diz assim: mas agora que veio a fé,
já não permanecemos subordinados ao guardião, porque todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo vocês se revestiram. Estão pegando? Vamos voltar um pouquinho. Capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente que é Cristo. Então você tem uma promessa aqui tremenda de Deus para a sua vida. Para que você não canse demais, eu vou levar você a ler comigo Hebreus capítulo 6. Aqui está a chave do que eu estou pregando. Hebreus capítulo 6, do versículo 13 em diante. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Versículo 15, capítulo 3, versículo 6, versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Aqui tem uma questão muito interessante, que é o juramento de Deus. Deus tinha que jurar para Abraão que ele teria um filho. Só que ele não tinha por quem jurar. Não é assim que você faz um juramento? Juro pela minha mãezinha, quero que ela caia morta agora aqui, se não for verdade. É tudo, você não diz isso? Aí eu juro, não sei porquê. O que é esse juramento que o apóstolo está falando em Hebreus capítulo 6? Deus está dizendo a Abraão: eu juro pela minha vida, você vai ter um filho. Agora, Deus não tinha a quem apelar, Deus não tinha por quem jurar. É a mesma coisa que você vai alugar um imóvel. Vou trazer assim para esse nível bem corriqueiro para você entender. Você vai alugar um imóvel. O imóvel você precisa de um fiador. Aquele fiador é a garantia de que o proprietário do imóvel vai receber o dinheiro do aluguel, seja da empresa de seguros, ou seja daquele parente seu que você pediu para ser seu fiador. Então, quando você aluga um imóvel, a imobiliária ou alguém vai pedir assim: mas quem é que garante que você vai pagar? Aí você tem que apresentar o fiador, que em caso de você não pagar, ele paga. Eu já fui fiador de um cara que hoje é vereador de Porto Alegre. E ele não pagou o aluguel do imóvel dele. Só fui saber 3 meses depois, quando o advogado da imobiliária me chamou e me disse: olha, fulano de tal não está pagando o aluguel. Aí eu fui falar com o fulano, ele disse: eu não tenho dinheiro. Então, quem é que teve que arcar com prejuízo? O proprietário, eu. Porque eu não tinha fiador. Ele não me deu um fiador. Eu aluguei assim, na boca, no papo. Eu dei a garantia na imobiliária de que ele pagaria. Isso aí é juramento. Tá, a sua despesa aqui é de 20 mil reais.
mas quem é que garante que você vai me pagar os 20 mil reais? O Davi, ele tem um carro que vale 100 mil. Então vou botar o carro do Davi como garantia. Aí a garantia está lá no banco, dizendo o carro tal, é a garantia de que fulano vai pagar. Aí o fulano não paga, o que o banco faz? Vai lá e arresta o carro, ou arresta um apartamento, ou arresta uma casa. O que o apóstolo está dizendo aqui é que quando Deus fez o juramento, Deus não tinha por quem jurar, porque não tinha ninguém maior que Ele. Ele é maior que o céu, Ele é maior que a terra. Aí Deus diz assim: Abraão, eu garanto, você vai ter um filho, a promessa vai se cumprir. Mas aí ficou a questão assim: mas por quem jurar? Aí Deus mesmo diz assim: Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da herança que nos que nos foi proposta. Quais são as duas coisas imutáveis? O texto está dizendo que mediante duas coisas imutáveis. A primeira, ele diz assim, em que é impossível que Deus minta. Então a primeira coisa imutável é que Deus não mente. E qual é a outra coisa imutável? São duas coisas. A segunda coisa imutável é que Deus não muda. Deus não mente e Deus não muda. Ele diz lá no profeta: eu, o Senhor, não mudo. Por isso que a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Então, duas coisas imutáveis, quer dizer, Deus jurou por Ele próprio, pela sua imutabilidade. Ele está dizendo a Abraão: Abraão, eu não mudo, eu prometi, eu cumpro. Então é esse Deus que eu quero que você se agarre essa noite, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero esse Deus de Abraão para a minha vida. Vou continuar confiando que esse Deus de Abraão vai me dar a vitória. Agora observe aqui. Eu sei que a maioria de vocês não está nem com Bíblia aberta, porque você não traz mais Bíblia, né? Só sai celular. Aí diz assim: mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, quer dizer, Deus não mente e Deus não muda, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Agora observe aqui esses dois versículos finais. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Para aí, vamos destrinchar isso aqui. A promessa de Deus, diz o autor aos Hebreus, é como uma âncora segura e firme, que está agarrada atrás do véu.
Não sei se vocês já andaram em navio, em alto mar. Não precisa andar em navio, vai ali em Tramandaí e vê ali na foz do rio Tramandaí os navios petroleiros que vão descarregar petróleo no terminal marítimo da Petrobras. Eles ficam em alto mar. Como é que aqueles navios ficam ali parados e não vão, desligam o motor e ficam parados? Porque quando chega ali, ele lança a âncora, umas correntes grossas assim. A âncora às vezes é do tamanho dessa plataforma, enorme, e aquela âncora ela é jogada, ela é lançada no fundo do mar. Aí vem o vento balança, muda o navio para cá, muda para lá, mas não leva o navio à deriva, porque o navio está preso na âncora. E eu percebi isso quando eu fui fazer uma viagem missionária entre Barranquilla e Cartagena, na Colômbia, com a minha esposa. Nós estávamos no navio logo os dois, e quando a gente saiu do rio Madalena, primeira coisa, levantaram o âncora. Quando levantaram o âncora, o nosso navio começou a deslizar. Quando chegamos em Cartagena, a próxima coisa, quando nós chegamos, jogaram a âncora. O navio ficou firme. Não tem como sair do lugar. Se alguém resolver descer pela corrente que leva até a âncora, vai chegar lá no fundo do mar e vai descobrir que aquela âncora está presa nas rochas ou está presa no fundo da areia. Agora, o texto que temos aqui em Hebreus, onde é que está presa essa âncora? Olha onde é que está presa essa âncora, para você ver que a fé que nós temos, ela é uma fé firme. Diz assim: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Bom, talvez muitos de vocês não conheçam a Bíblia, mas lá no templo do tabernáculo no Antigo Testamento, depois no templo de Salomão, o negócio aqui é poderoso, né? De vez em quando tem um anjo que resolve dar uns berros aí. Havia 3 repartimentos. Havia o pátio, havia o santuário e havia o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, o sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez ao ano, no dia da expiação, levando o sangue de um bode para fazer expiação ou pelos pecados do povo, uma vez ao ano. Quando João tem a visão do Apocalipse, João diz assim: e vi o santuário de Deus no céu, e vi a arca da aliança no seu lugar. Então, para aí, gente, sabe onde é que a âncora da alma está fixada? Está fixada na promessa de Deus, ou na presença de Deus, na arca da aliança que está nos céus. Se você puder subir pela âncora, vai chegar ao céu. Então a nossa fé está bem firmada. Tem um velho hino que hoje as igrejas não cantam mais, mas também só está lá no Cantor Cristão, né? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Agora eu quero que o tecladista suba. Cadê o meu tecladista? Aí, meu tecladista sobe. Agora você vai tocar.
Claro que você não sabe essa música, né? Mas você pega de ouvido, né? Como todo bom músico, você sai tocando de ouvido. O cântico diz assim: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Cante comigo. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. E o cântico, a estrofe diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício redentor, no sacrifício remidor. Achou música, a melodia? Ele me deu outro tom agora. Minha fé. Não, tu tá 2 tons acima de mim. Tu tá que tom aí? Hã? Não, pode botar tom maior. Mas olha como é que ele ia tocar se eu estava cantando em Ré sustenido. A minha fé e o meu amor estão firmados. Estão firmados no Senhor. Cante mais uma vez comigo. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Eu quero que essa noite sua fé aumente. Sabe qual é a dificuldade das pessoas com respeito à fé? Vou explicar onde está o problema. Porque a palavra fé, na nossa Bíblia, ela está mal traduzida. Fé no grego é pistis, e ela conjuga. Ela pode ser verbo, pode ser advérbio, ela tem presente, passado e futuro. Mas em português, não dá para. A fé não conjuga. Eu fé, tu fedes, ele fede, não dá, né? Mas no grego dá. Então, quando Jerônimo, aquele que os católicos chamam de São Jerônimo, quando Jerônimo fez a tradução da Bíblia do grego para o latim, ele não encontrou uma palavra para fé. Porque fé não dá sentido, fé não conjuga no latim, fé não conjuga em português, fé não conjuga no inglês. Então ele foi lá na raiz de uma palavra latina, credere, pegou credere, e todas as vezes que aparece fé como advérbio ou verbo, ele colocou crer. Por isso que na sua Bíblia, João 3,16, como é que diz João 3,16? Para que todo aquele que nele crê. Ali a palavra é fé. Mas aí nós fazemos uma confusão. As pessoas dizem assim: eu creio, mas não tenho fé. Mas peraí, crer e fé é a mesma coisa.
Então por isso que muitas vezes nós não entendemos o sentido de fé. E eu quero que essa noite você volte à origem. A fé é o próprio Deus em ação nas nossas vidas. Quero que você essa noite diga assim, levante a mão direita e diga assim: Deus não mente. A mão esquerda: Deus não muda. As duas mãos agora: Deus não mente e Deus não muda. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês agora. Pegaram bem a música aí? Eu sei que eu tenho uns cantores, uns tradicionais que sabem cantar, viu? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Quero ouvir vocês cantando com alegria. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Senhor, essa noite quero orar com vocês agora, para que essa noite a fé de vocês seja fortalecida em Deus. Senhor, eu oro agora por essa congregação, para que esses amados irmãos que aqui estão, todos os que aqui vieram, entendam que o Senhor tem promessas para a vida de cada um deles, e que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor fará. Fortalece a vida, fortalece a fé de cada um dos meus irmãos essa noite. Dá a eles, Senhor, um raio de esperança, que eles possam ver que Deus tem grandes coisas para se cumprir na vida deles. Eu oro e abençoo a vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.